Uma ótima tarde a todos os amados e amadas do Senhor Jesus, na paz gloriosa do nosso amado Salvador Jesus. Eu disse sobre a nossa partida, eis aqui vos digo um mistério, comentando com os amados do Senhor hoje de manhã, mas eu disse os versículos, mas não disse o capítulo. O capítulo é capítulo 15 de 1 Coríntios. Quando está aqui no versículo 50, já começa a dizer sobre isso. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós não estamos lendo 1 Coríntios ainda, mas de manhã meditamos aqui em Mateus, capítulo 26, e esse trecho aqui em peculiar que diz: por isto este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então agora que é a sequência da nossa leitura. Como eu disse de manhã, esse capítulo de Mateus 26, ele tem 75 versículos, então ficou meio extenso para um vídeo só. Então vamos lá. Pedro é avisado. Então, Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Palavrinha enjoadinha, né? Eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Muitos dizem assim: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas não é assim, não. Presta bem atenção. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, ou seja, a primeira vez que o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. Tremendo, né? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ei, Pedro, o Pedro despachado, né? Vamos dizer na língua aqui dos nossos mineiros. Porém, foi tudo diferente, infelizmente. Jesus no Getsêmani. Então,
chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. A gente lê esse texto aqui, quantas inúmeras vezes eu li essa palavra, essa passagem, mas como toca no nosso coração. Saber que o Senhor já pôde sentir o pecado de nós todos sobre Ele. As dores, as enfermidades, as arrogâncias, tudo o Senhor já estava sentindo para levar sobre si toda a mazela do ser humano. Jesus é preso. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: coloque no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio. E,
Os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Oh, Jesus! E nós, por tão pouco, amados, muitas vezes estamos tristes, amargurados, dizendo que o Senhor não está cuidando de nós. Por que tanta perseguição? Por que isso? Por que aquilo? Tantos porquês. Mas o Senhor de nada reclamou, nada. Tudo por minha e por tua causa. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou, ou seja, já tinha negado 3 vezes. E aí o galo cantou pela primeira vez. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Amados, mais uma lição para a nossa vida nessa tarde de segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. Parece tão corriqueira, né, essa palavra. Quantas vezes nós lemos? Porém, amados, nós censuramos o Pedro. Ei, Pedro, você era tão despachado, você era tão assim, repentino, vamos dizer assim, e depois você nega o Senhor, né? E nós? E você? E eu? Negamos o Senhor por tão menos do que isso. Pedro estava negando.
para salvar a sua vida, porque ele ficou com medo de morrer. E não vem contar a história que a gente não iria negar, porque qualquer um negaria sim. Na hora da dor e da tristeza, eu fico pensando sobre os mártires ali, naqueles países, janela 1040. É força do Espírito Santo de Deus que está dentro deles. Hoje nós temos isso a nosso favor. Pedro ainda não tinha, porque o Consolador ainda não havia sido enviado. Ele só seria enviado quando Jesus fosse para a glória. Mas hoje, amados, por esse Espírito Santo Consolador que mora aí dentro do teu coração e aqui dentro do meu, nós temos forças para não negar o Senhor. Só que às vezes negamos por tão pouco, porque de cada um o Senhor pede de uma forma, viu? Eu sei que eu tenho experiência própria. O Senhor pede para a gente renunciar a algo que a gente gosta tanto e a gente não quer. Sabe o nosso Isaac? Que a gente não quer entregar de forma alguma, lá, como Abraão levou o seu Isaac. Então o Senhor nos pede o nosso Isaac. E aí a gente diz, não, Senhor, sem isso aqui não tem como. Não tem como, eu não consigo entregar o meu Isaac para o Senhor. E é aí que mora o perigo. Aí estamos, sim, negando o Senhor. Quantas vezes negamos o Senhor andando pela rua? Né? Eu, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo. Estou falando negamos porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Passa, você fala, paz do Senhor, amém. Amém. Com a boca até assim meio acirrada. Boa noite, boa tarde. Isso está negando o Senhor. O que deixa de ser isso aí, amados? Você não ter coragem de cumprimentar o seu irmão na rua com a paz do Senhor Jesus. É negar o Senhor. Quando a pessoa te pergunta, você é um crente? Você é um cristão? Aí você diz assim, eu vou lá, de vez em quando, assim, algum domingo. Na verdade, você vai quase todos os dias, mas não tem coragem de falar que é um cristão. Mas não tem jeito, amados. A tua fala te denuncia que você é de Jesus. Então vamos aprender com Pedro a não negar, porque ele negou, né? Agora vamos aprender para o outro lado, não seguir Jesus só de longe e não negar o Cordeiro de Deus, que morreu por minha e por tua causa. Olha o quanto ele já sofreu aqui. A partir de amanhã, o sofrimento vai ser maior ainda. Que Deus possa te abençoar nessa tarde de segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Você pare para pensar, para analisar em que e por que eu tenho negado o meu Jesus. Não sou nada melhor que Pedro. Que Deus te abençoe.